bom dia a todos. O meu nome é Ana. Eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André. E nessa manhã, a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, nos reunimos para fazermos um comentário acerca do livro Fonte Viva, trazido pelo Emmanuel, através do Chico Xavier. E a nossa lição é a 104, que fala diante da multidão. Então eu convido vocês à prece inicial. Os recadinhos já foram passados, mas reforçando, coloquem uma garrafinha, um copo de água para fluidificar. Após o estudo, após a prece, é muito bem-vindo esse recurso. Então vamos à prece. Vamos elevar o nosso pensamento em direção a Deus, em direção a Jesus, agradecendo também os mentores da casa, Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que nos recebe nessa manhã, nos acolhe com todo o seu carinho e dedicação, a nos auxiliar na compreensão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Te rogamos, Senhor, a presença, a nos auxiliar na compreensão do texto desta manhã, na lição dessa manhã, para que ao longo do dia possamos meditar, ao longo da semana, ao longo da nossa existência, possamos ir a cada dia, passo a passo, modificando as nossas ações a partir do Evangelho de Jesus. Te rogamos a presença mais uma vez, a abençoar cada lar aqui representado, que todos possam, a partir desse esforço de deixar as suas atividades diárias, colher o fruto do recebê-lo em seu lar, em seu coração. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, que o Senhor nos abençoe e ampare, hoje e sempre. Todas as nossas atividades devem sempre iniciar com uma prece, onde pedimos a Deus a bênção para aquilo que vamos fazer. Agora sim, podemos passar ao estudo. O nosso estudo é a lição 104 do livro Fonte Viva e tem por título Diante da Multidão, onde o Emmanuel, pegando o versículo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 do Evangelho de Mateus, ele faz alguns comentários, algumas considerações para que a gente possa meditar. E o versículo que ele pega é: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então nós vamos compreender que multidão é essa. Um dos significados de subir ao monte, o que isso quer dizer? Vamos entender por que Jesus fez isso. E o mais importante, como eu posso utilizar esse versículo no meu dia a dia, na minha vida diária mesmo. Nós buscamos lá na Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo para que a gente entenda um pouco mais. E ele diz assim, então Mateus capítulo 5, dos versículos de 1 a 13, essa tradução ela diz que se refere ao Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Olha a importância desse capítulo. É o capítulo que Jesus dita as bem-aventuranças a seus discípulos. Versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Então, a partir do versículo 3 ao 12, ele dita as bem-aventuranças. Muito legal a gente poder raciocinar junto com Jesus e entender como utilizar isso na minha vida diária. No capítulo 4, só para a gente compreender que era essa multidão, Jesus é tentado pelo diabo, conforme essa tradução. Jesus inicia seus trabalhos na Galileia, onde ele começou a divulgar o seu evangelho.
Jesus convida homens para serem seus discípulos, e aí ele encontra 4 pescadores, Pedro e André, seu irmão, logo à frente Tiago e João, filhos de Zebedeu, e os convida a caminhar com ele, até tem uma brincadeira, de ser pescadores de homens e não mais de peixes, e eles aceitam, largam seus afazeres e seguem com Jesus. Mas nesse capítulo narra que muitas curas foram feitas e Jesus ensina a muita gente. Então essa muita gente, todos esses que viram as curas e tudo o que Jesus fazia começou a percorrer por toda a Galileia. Jesus se tornou conhecido, muitos começaram a acompanhá-lo. Então, quando Jesus viu aquelas multidões, ou seja, são essas pessoas que o acompanhavam, vendo e desejando ali então seus milagres. Quando diz subiu ao monte, é legal a gente pensar que toda vez que a gente está numa posição de destaque, para ser visto, precisamos estar um pouco mais alto que os demais, porque às vezes em meio à multidão, o que fazemos não é visto por todos. Então Jesus sobe, ele se eleva um pouco mais, senta, demonstrando, eu não tenho pressa em fazer o que vou fazer aqui agora. Seus discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. Aqui a gente precisa pensar, como eu posso utilizar isso na minha vida diária? Então a primeira coisa é prestar atenção no que o Evangelho, no que o versículo diz. Ele fala, viu aquelas multidões, Jesus enxergou quem estava à sua volta. Fazemos isso? Prestamos atenção naqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor? Qual a necessidade deles? Subiu um monte. Quando eu percebo aqueles à minha volta, olho para dentro de mim e verifico o que eu sou capaz de fazer por eles, eu me coloco em destaque, estendendo a mão a eles. E sentou-se, simbolicamente dizendo, não tenham pressa no auxílio ao próximo, assim como eu gostaria que quando eu fosse o necessitado, alguém tivesse o cuidado de me auxiliar. E começou a ensiná-los. Todos nós, sem exceção, já temos algum conhecimento, já trazemos alguma verdade que podemos dividir, compartilhar ali com o outro, ou aplicar aquele conhecimento em benefício desse outro. Isso é o que podemos fazer com esse versículo na nossa vida diária. Olhar à nossa volta, se colocar numa posição de destaque, mas com humildade, não querendo aparecer como um benfeitor, mas sendo realmente um benfeitor na vida daqueles que estão à volta, sentar-se no sentido de não ter pressa em oferecer esse auxílio, e esse auxílio, na verdade, é ensiná-los a como viver uma vida mais simples, uma vida mais tranquila com Jesus. E é isso que o Emmanuel vai nos apresentar a partir daqui. E o Emmanuel começa dizendo que o procedimento dos homens cultos, homens que têm conhecimento, que carregam uma cultura para com o povo, a forma como eles procedem junto ao povo, experimentará elevação crescente. Quer dizer que a forma de agir desses homens com cultura, com inteligência, vai passar por uma transformação à medida que o Evangelho se estenda nos corações. E aqui é muito claro, a gente percebe que há inteligência, mas há também o uso dessa inteligência, quando ele fala do Evangelho se estenda aos corações, então não é algo só da mente. Aí nós lembramos das 2 asas tão falada dentro da doutrina. E o Emmanuel diz, 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, e aí a gente vê que é o Evangelho se estendendo ao coração e posto em prática, e a outra a sabedoria. E aqui é legal porque os homens cultos, eles têm esse conhecimento, mas eles experimentarão uma elevação crescente, porque esse conhecimento começa a mostrar para esses homens o que é certo
e o que é errado. E com acesso ao Evangelho, o Evangelho está aí para todos nós, e ele se estendendo ao coração desses homens cultos, os seus procedimentos, a sua forma de proceder com o povo, modifica. Infelizmente, até agora, se a gente pensar na forma como esses homens cultos trabalham, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. É como se o Emmanuel estivesse dizendo: eu tenho inteligência, eu conheço a necessidade do povo, dessa multidão, mas como o Evangelho ainda não foi estendido ao meu coração, eu ainda não ofereço o tratamento justo a essa multidão. Emmanuel diz que muitos sobem ao monte da autoridade, ou seja, estão numa posição mais elevada da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la, humilhar essa multidão, ou esquecê-la depois. Ele traz exemplos, sacerdotes inúmeros, ou seja, representantes da parte espiritual mesmo, de qualquer religião, enriquecem-se de saber, ele está falando de homens cultos, mas que o Evangelho ainda não faz parte do coração, e buscam subjugar essa multidão, submetê-la a seu talante, a seus desejos, a sua vontade. Então eles não cumprem a vontade de Deus, mas a sua. Ele ainda cita políticos astuciosos, que são os espertalhões, exploram essa multidão, as paixões em proveito próprio. Percebe-se a paixão, mas se utiliza para si próprio, não para auxiliá-los. Ele ainda fala de tiranos disfarçados em condutores, que envenenam-lhe a alma. Envenena a alma dessa multidão, desse povo, e arrojam-na, arrastam-na ao despenhadeiro da destruição. E fala mais: à maneira dos algozes de rebanhos que apartam as reses para o matadouro, como se fossem aqueles animais que são levados ao abatedouro para a alimentação humana. Esses tiranos disfarçados de condutores fazem o mesmo. São homens cultos, são homens inteligentes, mas o Evangelho ainda não domina o seu coração. Emmanuel ainda fala dos juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, demonstrando que alguns juízes têm o conhecimento da lei, mas menos preparados para a dignidade, ou seja, o Evangelho ainda não é habitual em seu dia a dia, confunde-lhe o raciocínio. Então a multidão vê a postura daquele juiz e fica confusa mesmo. Ele deveria estar ali para fazer justiça, o que é certo e errado, ser imparcial, mas como o Evangelho ainda não domina o seu coração, eles agem de maneira menos digna. Emmanuel ainda fala de administradores menos escrupulosos, que arregimentam-lhe, que reúnem, que juntam as expressões numéricas, e aí ele está falando financeiramente, para a criação de efeitos contrários ao progresso. Deus entrega fortunas na mão de administradores para que eles sejam dispensadores inteligentes do Cristo, fazendo com que em todo lugar onde essa fortuna esteja, ao redor dela seja construído o progresso. Mas esses administradores menos escrupulosos reúnem essas expressões numéricas, mas barram o progresso. Primeiro porque eles utilizam para si mesmo, como se fosse uma riqueza sua, e é um empréstimo, para levar benefício à sociedade. E quando eles dizem para a criação de efeitos contrários ao progresso, a gente começa a entender que se o progresso, a inteligência começa
fazer parte da vida da multidão, eles têm medo, né, de perder então essa posição, esse estar no monte que se apresenta nesse momento. E tudo isso atrapalha, sim, o progresso e o desenvolvimento da nação. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado, onde Emmanuel nos afirma que há legítimos missionários trabalhando sempre, mas pela ignorância, pela falta de conhecimento que estabelece perturbações e espantalhos, que aqui, de acordo com o dicionário, são aquelas pessoas inúteis para a massa popular, nós vemos esses legítimos missionários terem seu trabalho prejudicado. Entretanto, aqui as pessoas inúteis, só fazendo uma citação, né? São esses sacerdotes, esses políticos, tiranos, juízes e administradores que acima da multidão, com sua autoridade, com a sua fortuna, inteligência e poder, não utiliza para o auxílio, mas para si mesmo, de forma inescrupulosa, que é um termo utilizado anteriormente. Entretanto, e é legal quando aparece o entretanto, porque quer dizer, para contrabalancear esse prejuízo, há algo bom. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, que somos nós, desejando conhecer o Evangelho do Cristo, se aproximar dele, cumprir então os seus ensinamentos, em qualquer clima da fé, e aí ele fala em qualquer religião que nos encontremos, o padrão de Jesus brilha soberano. Então, apesar desses sacerdotes, desses espantalhos, essas pessoas inúteis que agem sem o Evangelho em seu coração, os aprendizes do Evangelho, em qualquer religião que se encontra, se seguem o padrão de Jesus, brilham soberano. Qual seria o padrão de Jesus? Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. Aqui a gente percebe que o padrão é auxílio uns aos outros. Quando compreendemos o Evangelho do Cristo, que ele nos pede para auxiliar-nos uns aos outros, para amar-nos uns aos outros, este é o padrão que devemos seguir. Então, quando numa comunidade de aprendizes, de discípulos, de apóstolos do Cristo, agem vendo a multidão, a necessidade do outro, se coloca numa posição de auxiliador e começa a ensinar, esses missionários do bem conseguem levar e disseminar o seu trabalho. E a ignorância, ela vai diminuindo, as pessoas inúteis vão sendo arrastadas pela multidão do bem. Emmanuel ainda diz que para que isso aconteça, na verdade, é imprescindível empenhar as nossas energias, esforçar-nos a serviço da educação. Aqui é a educação íntima, mas também a educação daquele que está à minha volta, que vê na minha forma de ser e de agir e de pensar como o Cristo vai se melhorando. E Emmanuel aconselha, ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Como ele fazia isso? Ensinando, pegando todo o seu conhecimento, pensando, falando e agindo conforme ele sabia que era certo. Isso ajuda o povo a pensar. E a exemplo, quando Jesus encontra com Zaqueu, ele olha para Zaqueu, vê a intenção de Zaqueu de se tornar uma pessoa melhor, e ele diz, hoje cearei em tua casa. Ele entra, ele encontra um tempo nas suas atividades para ensinar Zaqueu. E no final de todo esse ensino, Zaqueu, reconhecendo os seus erros, diz, se prejudiquei alguém, restituirei 4 vezes mais. É muito legal você ver que ele entendeu a mensagem do Cristo, reconhece os seus erros e começa um processo de reparação. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro,
Quando estavam com Jesus, Marta, muito ocupada com seus afazeres da casa, reclama com Jesus: Jesus, pede a Maria que me auxilie. E Jesus diz, eu adoro: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque sem essa instrução, sem esse conhecimento do Evangelho, todas as outras ações, mesmo as necessárias, como o cuidado com o próprio corpo e com o lar, se perdem. Em outro momento, que é linda a passagem, Jesus dizendo à mulher samaritana: se você beber da água viva, que é a água que ele oferece, você jamais terá sede. E essa água viva é o conhecimento da verdade. E uma das mais importantes no nosso estudo de hoje é o momento em que um doutor da lei pergunta a Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, mas com uma pergunta: o que está escrito na lei? E como se não bastasse, Jesus completa: como você interpreta? Porque nós vimos nas telas anteriores que homens cultos conhecem a lei, mas como eles interpretam? Como eles utilizam esse estar acima por ter conhecimento e aplica no seu dia a dia? Então, ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se, que foi exatamente o que Jesus fez com cada um que teve acesso a ele. Emmanuel ainda completa: auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem. Só é possível auxiliar, oferecer algo a alguém quando eu tenho esse algo. E é o conhecimento da verdade, é o conhecimento sendo aplicado em mim, sendo vivenciado por mim, e então eu ofereço isso a quem está à minha volta, para que todos se beneficiem e se elevem. Tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. E aqui ele já responde: mas qual o limite desse auxílio? Tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, nos esforçaremos nessa medida. Aquela medida que é medida pelo quanto eu gostaria que alguém se esforçasse quando eu estivesse em uma dificuldade. E os Espíritos ainda completam: constitui para nós, que já compreendemos o Evangelho, a felicidade real e indiscutível, exatamente auxiliar para que todos sigam como uma família, realmente. É trabalhar junto para o crescimento de todos. Emmanuel nos pede para refletir: ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, da nossa individualidade, quando a gente se posiciona mesmo em algum lugar, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Onde eu posso utilizar esse conhecimento de Jesus no meu dia a dia? Junto a essas milhares de criaturas que se encontram em posição inferior à minha, seja no plano físico ou no plano espiritual. Porque os dois planos estão de forma intensa ligados uns aos outros. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as a essas milhares de criaturas sem impor condições. E Emmanuel termina dizendo: quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, e aí ele se refere à oração do Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. E aí a gente percebe que quando fazemos uns pelos outros, todo o planeta se ergue. Todos encontram uma tranquilidade e, conforme dizem os Espíritos, felicidade real e indiscutível, auxiliar a todos para que todos se elevem. Acontece que muitos de nós não se sentem capazes de ser esse auxiliador, mas somos. E foi o próprio Cristo que disse: vós sois a luz do mundo. Então nós somos, porque Ele nos conhece intimamente e nos deixou essa mensagem,
que inclusive é o nosso tema da live de 9 horas no Fonte Viva amanhã. Sois a luz. Então eu convido todos vocês a estarem aqui para que a gente fale um pouquinho sobre eu sou capaz porque o Cristo me conhece e enxergou em mim essa capacidade. Vamos entender que ser luz traz uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele fala da capacidade que temos a partir do nosso esforço de angariar então esse recurso. Então é isso. Na lição de hoje, diante da multidão, ele nos convida a, estando diante daquela multidão que necessita do nosso auxílio, e já podemos auxiliar porque já sabemos alguma coisa, que possamos subir ao monte e servir de exemplo para aqueles que estão à volta. É linda a mensagem do Evangelho, que todos possam meditar ao longo do dia. Amanhã estaremos aqui novamente, à noite temos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a nos auxiliar a compreender cada vez mais o que eu posso fazer para continuar o trabalho iniciado pelo Cristo. Então eu convido vocês à prece final e a gente encerra então a transmissão. Agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita de meditação sobre o Teu Evangelho, Senhor. Te rogamos que ao longo do dia nos auxilie nas meditações, nos acontecimentos à nossa volta, que são muitas vezes colocados para que possamos refletir e consolidar em nós esse aprendizado. Te rogamos, portanto, a presença amiga através dos seus emissários, que possamos ter a mente e o coração elevados sempre para ouvir as intuições que chegam do mais alto. E que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ampare e visite cada lar, Senhor, e leve essa centelha divina do Teu amor, fazendo florescer no coração de cada um a paz, a tranquilidade e a esperança. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente está aqui de volta falando sobre somos a luz do mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigada.